Olá, Crespets, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dividir com vocês a minha experiência com as punções guiadas por agulha fina, né? Que é um exame feito pela tireoide, na tireoide, no caso, que se chama PAF, tá? Eu já fiz 4 vezes esse exame. Então, assim, as primeiras 2 vezes foram feitas de forma separada. A primeira vez eu fiz... foi no hospital. Tem o relato da primeira e da segunda vez. Eu vou deixar aqui na descrição. A primeira vez eu fiz no hospital e a segunda vez eu fiz numa clínica. As experiências foram completamente diferentes. Então, se você vai fazer esse exame, eu aconselho que você, depois de assistir esse vídeo, você dê uma olhadinha aqui embaixo na descrição, que tem o link da minha primeira e da segunda vez que eu fiz esse exame. Bom, primeiro o porquê que eu fiz a terceira e a quarta vez. Porque antes eu estava com 6 nódulos, só que aparentemente eles estavam ok. E eu tinha feito essas 2 punções, então meu pescoço ainda estava um pouco dolorido, não dava pra ficar fazendo assim tantas vezes seguidas. Então, eu deixei de passar um tempo, 6, 7 meses, voltei na endocrinologista e ela pediu que eu refizesse uma ultrassonografia do pescoço. Quando eu fiz, em vez de ter os 6 nódulos, agora eu estou com 8. Aumentaram. Eu acho que se vocês olharem meu pescoço, vocês conseguem até ver aqui, ó, que ele está um pouco mais alto que o normal. Tá me incomodando às vezes na hora de engolir e às vezes faz com que eu fique me engasgando. Não tô sentindo dor, não tô sentindo nada. Por estar com esses 8 nódulos e por eles terem crescido, a gente tentou fazer o exame novamente, né? Eu fiz a terceira e a quarta PAFs da tireoide no mesmo dia e na sequência. Então, assim, eu fiz numa clínica, eu cheguei lá e aí logo em seguida fui chamada, foi muito tranquilo. E aí fiz com seringa, injeção tipo normal. Não foi com aparelho, não foi com nada do tipo. Também não tomei anestesia. Eu sempre falo pra vocês que quando vocês forem fazer esse exame, se for possível, façam com anestesia, tá? No meu caso, onde eu fiz, eles não aplicavam anestesia. Normalmente, onde aplica anestesia é em hospital. Assim que eu cheguei na clínica, demorou um pouquinho, me chamaram logo, me mandaram assinar um termo mostrando tudo que poderia acontecer com esse exame e na sequência me chamaram. Quando eu cheguei lá, na sala onde foi fazer o procedimento, tinha só a seringa, aquelas luvas descartáveis e tal, o que o médico iria utilizar comigo. Eu deitei na maca, eles botaram um rolinho, como se fosse um rolinho de toalha aqui por trás do meu pescoço e fizeram o exame. Bom, o exame, vou dizer pra vocês que essa experiência foi uma experiência ruim, né? Não vou mentir pra vocês. Foi uma experiência ruim, foi uma experiência chata e que eu esperava que fosse mais rápido. Principalmente, eu acho que por saber que eu ia fazer 2 na sequência, isso afetou um pouco o meu psicológico também. Mas como a minha segunda tentativa que eu tinha feito desse exame tinha sido muito tranquila, eu fui com o coração sereno para fazer esse exame. Assim que eu coloquei o pescoço para trás, ele foi fazer, no caso médico, ele fez a ultra, encontrou os nódulos que tinha que puncionar e avisou que ia colocar a agulha no meu pescoço, que eu não poderia engolir, a mesma coisa de sempre. E aí, tá, introduziu a agulha, vou dizer pra vocês que não doeu, é mentira, doeu sim. É uma sensação horrível, tá? Eu não vou mentir pra vocês, foi uma sensação horrível. Essa vez que eu fiz o exame, eu senti cada movimento da agulha no meu pescoço. Porque pra você que não sabe, vai fazer uma punção, eles não pegam, enfiam a agulha e puxam o líquido com a seringa, não é assim que funciona. Eles enfiam e voltam, enfiam e voltam, enfiam e voltam aquela agulha diversas e diversas vezes dentro do nódulo e vão tentando puxar aquele líquido com a seringa, né? Pra poder aspirar o líquido dali de dentro. Enfim, eu acho que demorou uns 10 ou 15 minutos naquele movimento de vai e vem e tal. E aí eles não pegam e, por exemplo, assim, tem um nódulo aqui, eles furam em cima, normalmente eles furam aqui no meio, e aí a agulha tem que ir até lá, com ele com o ultrassom do outro lado, e aí ele vai fazendo esse movimento de vai e vem, tentando aspirar o nódulo. Como eu tenho 8 nódulos, você pode imaginar que aspirar esses nódulos não foi uma coisa muito fácil pra mim, né? Foi um
pouco difícil. Nada insuportável, nada de outro mundo, nada que, oh meu Deus, se não precisar fazer, se precisasse fazer de novo eu não faria. Lógico que eu faria, é uma questão de saber se você tá ou não tá com câncer, é uma coisa que tem a necessidade de fazer, você vai lá e faz. Ninguém morre por causa disso. Terminei esse exame me sentindo mal, mas assim, tava conseguindo falar normal, não aconteceu de eu ter que ficar tomando remédio depois, nada disso como foi a minha primeira experiência com isso. E assim que acabou o primeiro, ele tirou a agulha e tal, não sei o que, passou nas lâminas, né, o sangue que ele tirou ali de dentro. E aí eu falei, acabou, ai, graças a Deus, vou embora. E aí ele, não, a gente ainda vai fazer a segunda vez. Aí eu fiquei, meu Deus, não acabou, cara, tem que fazer tudo de novo. Porque eu tive que esperar 2 vezes, né, pra aumentar as chances de encontrar o resultado, porque tinha dado indeterminado da primeira vez, né. Então tá, aí ele falou assim, você decide o que você vai fazer, se você vai levantar, você vai sair, e aí você volta daqui 1 ou 2 horas, ou se você quer dar uma respirada, beber uma água e daqui 5 minutos a gente faz de novo. Aí eu fiquei pensando, cara, eu não vou voltar. Eu sempre que eu faço esse exame eu fico, eu não vou voltar nunca mais. Se eu sair daqui, não tem condição. E aí eu me conheço. E aí eu falei assim, eu respirei um pouco, porque você fica nervoso, você fica tenso, né? Você fica querendo contrair, fica com o pescoço pra trás, aquela sensação de dor, você fica querendo sair daquela situação. Eu dei uma respirada, assim que eu senti que os meus músculos estavam mais, menos tensionados no caso. Eu tava me sentindo um pouco melhor. Eu falei pra ele assim, olha só, se eu sair dessa sala, eu não volto mais. Então, eu acho melhor você fazer agora, porque senão eu não vou ter coragem de voltar. Aí ele falou, ah, tudo bem e tal. E não me lembrou certo se ele continuou e foi fazer o exame, ou se acho que ele parou um pouco e foi trocar de luva, pegar mais um pote, alguma coisa assim. Enquanto isso eu tava ali esticando meu pescoço, me ajeitando e tal. Depois que ele chegou, foi a mesma coisa. Botou o rolinho debaixo do meu pescoço, botou pra trás, fez o ultrassom, encontrou os nódulos que ele queria encontrar, e aí avisou pra mim, pra eu respirar fundo e tal, ficar calma que agora ele ia botar a agulha. Depois que ele colocou a agulha, ele ficou com a agulha parada e deu um tempo de eu respirar, porque a gente, na hora que coloca a agulha, você faz aquela coisa de... E aí você tensiona tudo, e aí eu acho que isso atrapalha o exame, né? Aí ele parou um pouquinho, e quando ele parou, porque quando a agulha fica parada, eu não sei vocês, se já passaram por isso, mas a dor para. O negócio é enquanto tá movimentando a agulha. Então assim, na hora ele parou, e aí dá tempo de você dar uma relaxada, e aí depois ele começa o movimento. Assim como no primeiro e no segundo exame, tudo que eu queria fazer esse movimento de engolir. Mas, né? É bom não fazer. Essa segunda vez doeu menos do que a primeira. Eu não sei se foram nódulos diferentes que ele aspirou, ou se já estava calejado de tanto a agulha passar por ali, meio que ficou um pouco mais anestesiado. Não tô dizendo que eu não senti dor, eu tô falando que eu senti menos do que da primeira aspiração. Mas acabei o exame, continuei normal, conseguia falar, conseguia comer. Claro que fiquei com o pescoço um pouco doloridinho e tal. Mas assim, nada insuportável, não sangrou, não aconteceu nada, só botou aquele adesivinho que eles colocam aqui sempre. Curativo, né? Eu vim embora pra casa. E é isso, você não pode chegar perto do fogão, tem que ficar longe das fontes de calor, acho que é durante 5, 6 dias, 7 dias ou 14, não lembro. Não me lembro ao certo. Mas tem que ficar longe das fontes de calor por um tempo, e aí ficou roxinho aqui assim por uns 4, 5 dias, né? Depois ficou meio verdinho, tipo uma mancha roxa. E depois sumiu, e é isso, a vida que segue. Depois de 15 dias saiu o resultado. E adivinhem, meus amigos e minhas amigas, o resultado foi indeterminado de novo. Ai, eu fiquei com uma raiva que você não tem noção. Porque eu só tinha 10% de chance de dar indeterminado. E aí eu fiz a primeira deu indeterminado, a segunda deu indeterminado, me passei por 2 na sequência, no mesmo dia, e deu indeterminado de novo. E aí a minha endócrino me encaminhou para um cirurgião, que no caso era uma cirurgiã, que era uma mulher, e aí pra ela olhar meu caso. Eu levei todos os exames que eu fiz, os resultados que deram e tudo mais, e aí ela falou pra mim que tinha uma notícia muito boa, que eu não precisaria mais fazer PAF, porque agora era só cirurgia. Ai, que bom. Mas é isso, amigos. Mesa de cirurgia, aí vou eu. Algumas coisas que eu conversei com a médica foram, vou fazer a cirurgia,
A gente ainda não sabe o que são esses nódulos, então ela vai abrir meu pescoço e quando tiver lá ela vai fazer a biópsia disso e aí só quando sair o resultado que ela vai poder fechar o meu pescoço. Mas de duas uma. Se não for câncer, se não for nada disso, ela vai só, né, remover a tireoide, costurar e fechar tranquilo, de boa. Caso seja, só que a cirurgia seria um pouco mais profunda e minha recuperação demoraria um pouco mais, né? E na sequência a gente ia fazer alguns tratamentos caso, né, encontrasse alguma célula cancerígena no exame. Eu quero muito, muito, muito agradecer vocês por todo o carinho, toda a atenção. Vocês foram lá no meu Instagram, vou deixar meu Instagram aqui, que é @DaísaPrado, né, Daísa_Prado. Vocês são incríveis, vocês chegaram lá, vocês me contaram as suas experiências, vocês dividiram comigo alguns casos de que vocês fizeram cirurgia e como foi a recuperação e pra poder falar depois e como é que foi. Então assim, eu agradeço de coração todo esse carinho. Eu peço até desculpa por ter passado tanto tempo longe do canal, é porque eu tinha outras coisas que eu precisava finalizar e infelizmente até o dia de hoje, né, que eu tenho 962 inscritos, eu não tenho nenhuma fonte de renda com o canal, né, eu tava terminando a faculdade e adiantando outras coisas pessoais, mas o canal agora volta com tudo, toda quarta e domingo. Eu peço perdão também pela questão do fundo, cenário, iluminação. Eu tô muito tempo sem gravar, então tô completamente levando uma surra pra reaprender, organizar, pra poder gravar, até pra editar os novos vídeos. Então eu peço um pouquinho de paciência e é isso. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal, de comentar aqui embaixo como foi a sua punção, se você já fez, quantas você fez, como é que foi o resultado, se você fez cirurgia, se você não fez, se você vai fazer. Conta aqui comigo e se quiser ficar um pouco mais pertinho, que eu responda um pouco mais rápido, eu respondo diretamente a você, você entra em contato comigo lá no Instagram que a gente bate um papo, tá bom? Um beijo e vejo vocês toda quarta e domingo aqui nesse canal. Tchau!